Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui nessa noite, como os irmãos já devem ter conhecimento, com o firme propósito de juntos podermos adorar a Deus. Quem nos trouxe a esse lugar foi o Senhor. Foi Ele que preparou para nós, desde a eternidade, esse banquete espiritual, momento onde nós poderíamos ter comunhão com Ele através da mediação do seu Filho Jesus. E é a Ele que nós estamos reverenciando, louvando, agradecendo, considerando nessa noite. Queremos assim dar as boas-vindas aos presentes aqui nessa noite, também aos nossos irmãos que estão em casa, que possam junto conosco participar desse momento, lembrando sempre que o virtual não substitui o presencial. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você estar junto aqui, com seus irmãos. Nós não temos como ministrar a ceia virtualmente, como nós teremos hoje. Mas entendemos também que você pode ser abençoado, edificado com a exposição da sua palavra. Vamos orar nesse instante, buscar a presença do nosso Deus. Fiquemos em pé. Logo na sequência, nós teremos um hino de entrada, o hino de número 7. Antes, porém, faremos esta oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai, agradecidos, nos sentindo todos privilegiados, porque a bênção derramada sobre nossa vida tem não só garantido a nossa existência, a nossa caminhada sobre a terra, mas tem também nos dado oportunidades de nós testemunharmos a respeito do Teu amor. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo que recebemos da Tua mão. Nós somos felizes por termos sido encontrados pela mensagem de salvação. Nós precisamos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor nos conduza a uma adoração sincera, honesta, em espírito e em verdade. Que todas as preocupações, que todas as situações que causam ansiedade, que todos os medos, incertezas, inseguranças, problemas, que todas estas situações possam cessar nesse momento e que nós estejamos conscientes de que estamos diante do Senhor, que já está presente nesse lugar, que já estava presente quando aqui chegamos e que pode, com o Teu poder, derramar ricas bênçãos sobre nós, o Teu povo, fazendo-nos reviver, ó Deus, uma fé cada vez mais operante, uma disposição mental e emocional que corrobora, ó Deus, com o chamado que nós recebemos do Senhor. Que sejamos assim, ó Deus, dia após dia, supridos, nutridos e guardados por Ti. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos adorar o Senhor nesse momento com o hino de número 7, Glória à Trindade. A Ti, meu Criador dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração que a voz e o coração tem, vem bondoso Pai, aqui prestar. A Ti, Emanuel, por Teu amor fiel, vem meu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofrer.
Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com teu poder sembar, ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, nessa noite, no texto do Salmo de número 51. Salmo bastante conhecido e lido por nós. Salmo de Davi, ao mestre de canto, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Betseba. Há uma nota na Bíblia de Estudo que diz assim: o Salmo 51 é uma das declarações mais poderosas sobre as profundezas do pecado e do arrependimento a ser encontrado em alguma passagem da Bíblia. É mais notável das assim chamadas orações de penitência, que são um conjunto de lamento individual. Os dois últimos versículos dão ao Salmo um impacto nacional. É o texto que vai dizer: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O Salmo revela aos cristãos a profundidade dos seus pecados e leva-os a voltarem para Deus com sincero arrependimento. É isso que esse Salmo precisa produzir em nós nessa noite. O arrependimento ocorre uma vez que nos aproximamos de Deus, com o espírito quebrantado e um coração contrito. Esse não desprezará o Senhor jamais. Fiz questão de compartilhar com vocês essa nota, meus irmãos, porque nós não podemos nos esquecer, numa noite como esta, que a base da nossa adoração certamente é a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá acesso a Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que o ingrediente necessário para que essa adoração seja agradável ao Senhor é que ela seja de coração. E conforme o texto diz, um coração contrito, um coração quebrantado diante da presença do nosso Deus. Estamos diante de Deus, de um Deus santo, de um Deus triuno. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E é essa leitura que eu convido que nós façamos nesse momento, de maneira alternada. Salmo 51, eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão junto comigo os versos pares. E aqui peço a assessoria dos irmãos da música, para que nós leiamos alternadamente esse texto, já que aqueles que estão em casa não acompanharão os versículos pares se os irmãos não lerem junto comigo ao microfone. Diz assim o texto da palavra do Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Juntos, irmãos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Podem sentar, meus queridos. Meus queridos irmãos, estamos na casa do Senhor, lugar propício para fazermos as nossas orações. Queria convidar você a baixar sua fronte nesse instante, esquecer de absolutamente tudo que possa estar te preocupando nesse momento. Que você se volte para Deus em oração. Confesse os seus pecados, procure conserto, procure diante de Deus arrependimento sincero, confiança somente no Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus para prescrutar o seu coração e dispor. Isso que o texto diz, dispor o seu coração em contrição e quebrantamento, para que juntos estejamos no mesmo espírito, na mesma disposição diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus, olha a oração que o teu povo faz nesse momento, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, juntos, com o mesmo espírito, com a mesma disposição, confessando diante do Senhor o nosso pecado,
temos pecado, Senhor, muitas vezes, de diferentes maneiras, palavras, pensamentos, ações, omissões. E em todas essas situações nós somos constrangidos, ó Deus, pelo Teu amor, a nos voltarmos a Ti, Senhor, como penitentes, carentes, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça. Ó Deus, que cada confissão feita possa surgir a partir de um coração sincero. Que cada palavra proferida, ou mesmo pensamento nesse momento, possa encontrar correspondência, ó Deus, na vida daqueles que desejam viver uma vida separada. Que nós não mais, ó Deus, andemos segundo as inclinações e as paixões que nós tínhamos outrora, mas que vivamos como santos, filhos do Altíssimo, na qualidade que nós galgamos em Cristo. Nós suplicamos a Ti, Senhor, que traga ao coração da Tua igreja essa disposição, todo o coração entregue em Tuas mãos, contritos e quebrantados, para respondermos a mensagem do Evangelho que nós encontramos nas Escrituras. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, nós vamos cantar nesse instante o cântico Quanto Amor. Gostaria que você, à medida que cantasse, é claro, se você tiver condições de ficar em pé, você se lembrasse do amor de Deus por nós, expresso no sacrifício do Senhor Jesus. Vamos cantar.
irmãos podem sentar. Nesse próximo cântico, nós vamos expressar nossa gratidão a Deus. Nós sabemos que temos recebido da mão do Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. Na verdade, nós temos recebido muito mais do que nós necessitamos. Nós temos recebido da mão do Senhor de maneira providencial e liturgicamente precisa, não só a vida, não só as oportunidades para podermos servir a Deus, mas também temos recebido da mão do Senhor o privilégio de podermos ter encontrado na nossa trajetória o Senhor Jesus. Meus irmãos, não existe nada mais precioso, nada mais singular do que estarmos vivendo na presença de Deus. E se estamos vivendo na presença de Deus, é porque Cristo efetivamente agiu na nossa vida, na nossa história, marcou a nossa existência, promoveu a transformação que nós precisávamos e nos dar agora a percepção disto. Estamos na presença do Senhor. Somos gratos por tudo que nós recebemos. À medida que nós estivermos executando esse hino, esse cântico, melhor dizendo, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas, como testemunho também daquilo que Deus tem feito por nós, nós faremos o depósito no gasofilácio. Fazemos com liberalidade, com alegria, em adoração ao Senhor, consagrando também ao Senhor as nossas finanças. Sabemos que não é a única realidade que precisamos consagrar a Deus. Outras nós precisamos considerar. Mas fazemos isso para que todos creiam que o mesmo Deus que nos chamou é o Deus também que nos sustenta. Amém? Vamos cantar? Sou grato, eu sou grato. E na medida que nós cantarmos, irmãos, podem se levantar e vir depositando os seus dízimos e suas ofertas. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente Quem tem fé, meus irmãos? em meus lábios, em pé e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Toda a força. E eu
Jesus Cristo será sempre minha canção. Convido o diácono de plantão nesse instante a fazer a oração, consagrando assim os dízimos e as ofertas. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, onde depositamos aqui nossas ofertas, os dízimos, Senhor, mandamento sagrado teu, meu Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai, por aqueles que depositaram no gasofilácio e também por aqueles que não puderam fazer, Pai. Eu te agradeço por esses dízimos, Pai, por essas ofertas e te peço sabedoria, Pai, àqueles que administrarão esses recursos, meu Pai, para que possam ser aplicados da melhor forma possível, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, meu Pai. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um período do nosso país que exige da nossa parte uma certa atenção, porque a tensão tem aumentado no aspecto político, mas também no aspecto econômico, financeiro, social. Nós estamos em uma retomada da economia, mas muitas pessoas ainda encontram desempregadas. E no meio de tudo isso ainda existe aquelas situações traumáticas vividas pelas perdas dos entes queridos. Pessoas que perderam durante esse período 1, 2, 3, 4, 5 membros da família em um curto espaço de tempo. E essa não é uma realidade exclusiva de alguns. Muitos estão nessa situação. Nós estamos prestes, a semana se inicia com um evento que está agendado por conta das comemorações cívicas, e a gente não consegue ficar em paz por conta dos alardes, das informações que estão chegando através dos meios de comunicação. E até as autoridades não se entendem. No momento onde nós deveríamos estar juntos, unidos como nação, os poderes estão brigando entre si. E isso nos causa espanto. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a isso. E o que é que podemos fazer? Além de cumprir o nosso papel de cidadãos, nós podemos orar. Nosso Deus, Ele é poderoso de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu convido a igreja, nesse instante, a nós termos uma oração em prol da nossa nação, em prol do povo brasileiro, em prol dessa semana que nós teremos pela frente, em prol daquelas pessoas que estão enlutadas, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão enfermos, para que o nosso Deus, que é poderoso, possa se compadecer da vida de todos nós. Vamos orar? Fecha teus olhos aí, ore junto comigo. Senhor Deus, toma em tuas mãos o nosso povo. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós não somos autossuficientes de nada, porque se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não comandar, não governar, se o Senhor não estiver de fato se compadecendo de nós, nós não conseguiremos subsistir. E certamente o Senhor está no governo de todas as coisas. E certamente o Senhor tem poder para mudar as inclinações do coração dos líderes dessa nação. Certamente o Senhor pode criar expedientes para que o nosso povo seja melhor atendido quanto ao aspecto da saúde, da educação, quanto aos conflitos que se apresentam a Deus. O Senhor tem poder para ordenar a paz. E nós suplicamos a Ti nessa hora, que o Senhor esteja com o nosso povo, que o Senhor esteja com a Tua igreja,
e que nós sejamos instrumentos de paz, de justiça, de amor, de equidade. Que nós não venhamos nos entregar às paixões políticas, partidárias, mas que possamos politicamente sermos ativos para a construção de um novo perfil de cidadania em nosso país. Nós sabemos, ó Deus, de todas as implicações que estão relacionadas ao conflito dos poderes no sistema democrático que vivemos. Nós sabemos, ó Deus, das tensões que se avolumam em outras partes do mundo. Mas nada disso nos assombra, porque nós estamos diante da presença do Senhor. Nós cremos no Senhor, nós nos subordinamos a Ti, nós confiamos em Ti, e o nosso coração tranquiliza, e a paz que excede todo entendimento toma conta do nosso coração e nos livra de toda a ansiedade. É no nome de Jesus que oramos, colocando a vida dos irmãos aqui presentes, daqueles irmãos que estão em casa, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão confusos, daqueles que são tomados, ó Deus, quem sabe pela dificuldade ou receio de retomar a sua vida normal, aqueles, ó Deus, que estão sendo influenciados, ó Deus, por correntes teológicas danosas, aqueles que estão sendo influenciados por notícias falsas, ó Deus, que a Tua verdade, a Tua luz possa brilhar na nação brasileira, e que nesta semana que nós comemoramos a independência da nossa pátria, nós possamos comemorar a independência espiritual que nós obtemos em Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor com mais um cântico, antes da exposição da palavra, com esse convite de louvarmos ao Senhor. Nós devemos convidar outros, conforme diz os Salmos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvemos ao Senhor nesse momento e aprendamos a convidar outros para estar junto conosco, para louvarmos ao nosso Deus, o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Adoremos. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, 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 Hosana ao nosso Deus. Cristo deu
Isto é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Isto é a nossa vida. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Os irmãos podem se sentar. Nós agradecemos aqui a participação dos nossos músicos. Convidamos os irmãos para o texto da exposição nessa noite, que se encontra em Atos, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 24. Estamos aqui na segunda parte do sermão de Pedro, fazendo as devidas explicações sobre o evento de Pentecostes. Aqui, nesse trecho que vamos ler, Pedro vai mostrar, através do seu sermão, a palavra de Deus cumprida. Aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento se cumpre cabalmente na vida do Messias. Convido você à leitura de Atos, capítulo 2, verso 22 ao 24, que diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Que Deus assim, meus amados irmãos, nos abençoe na ministração da sua palavra nessa noite. Queridos, a título de introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês duas pequenas estrofes de uma música conhecida como Ele Continua Sendo Bom. Esse é o título da canção. Essa canção é de composição da Daniela Ramos de Campos Magalhães e é conhecida na voz do Paulo César Baruch. Essas duas proposições da música traz o seguinte conteúdo: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Meus irmãos, nós temos vivido no cenário evangélico uma diminuição diante do olhar e da percepção da igreja a respeito do ser de Deus. Teme-se afirmar ou apresentar proposições que as Escrituras trazem a respeito do ser de Deus. Tenta-se desenhar um Deus ameno, um Deus light, um Deus que está desprovido de algum dos seus atributos e que age correspondente às necessidades ou agendas humanas. E nos esquecemos com isso de que o Deus da Bíblia, que é um Deus único e verdadeiro, absoluto, pleno em poder e majestade, que não pode ser contido por obras feitas por mãos humanas,
que está acima do nosso entendimento, porque Ele só revelou o que Ele quis revelar sobre si, e por mais que nós conheçamos todas as Escrituras, todos os 66 livros da Bíblia, por mais que nós tenhamos todo o conhecimento derivado da criação, nós não seremos capazes de determinar tudo sobre Deus. O Deus que é transcendente, que é imanente, que é perfeito, que é santo, que é majestoso, que é pleno em poder e graça, onde não há treva nenhuma, onde não há mácula nenhuma, onde faz tudo de acordo com o seu santo conselho, tem sido esquecido em alguns púlpitos. E as pessoas falam de Deus, não segundo aquilo que as Escrituras dizem, mas segundo aquilo que elas julgam que as pessoas vão gostar de ouvir. E aí nós precisamos entender que nem sempre aquilo que nós ouvimos de Deus, ou que nós ouvimos sobre Deus a partir da sua revelação, agradará os nossos ouvidos. Porque muito daquilo que nós vamos entender sobre Deus nas Escrituras nos deixarão inquietos, sem falar que existem situações que Ele não quis revelar. E nós, como bons teólogos que somos, precisamos dizer, nesses pontos, não sei. Não sei por quê. Mas a Escritura diz que foi desta maneira. E Deus não precisa, meus irmãos, por ser Ele quem é, dar nenhuma explicação para nós. O Deus que nós servimos tem essas características. E quando nós, à procura desse Deus, ou dessas nuances a respeito de Deus, quando nós buscamos isso no texto de Atos capítulo 2, nós precisamos antes entender algumas particularidades deste livro. Primeiro, o seu autor, Lucas, médico, que cumpre um papel de historiador, que faz uma investigação acurada a respeito da vida, da obra de Jesus e também do desenvolvimento ministerial da igreja. Lucas, que está preocupado em dirigir o seu texto a Teófilo, para que Teófilo receba uma exposição ou uma narrativa ordenada a respeito de todos os fatos que haviam acontecido ali, e especificamente sobre os fatos relacionados à vida, à obra de Jesus, e também agora sobre aquilo que havia acontecido na igreja como desdobramento da obra de Cristo. Lucas, que no capítulo 1, acompanha aí na sua Bíblia, vai falar a respeito de fatos que aconteceram antes da ascensão de Jesus aos céus, onde Jesus, presente com os discípulos em torno de 40 dias, provas convincentes, incontestáveis sobre a sua ressurreição e revelação sobre o reino de Deus são dadas. Lucas, que deixa claro que a ordem de permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder e pudessem assim ser testemunhas até os confins da terra, foi obedecida e observada. Lucas, que vai demonstrar que após a ascensão de Cristo, acontecida lá em Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, e frente aos olhares atentos dos galileus que são consolados, a companhia apostólica é recomposta por Matias, e chega no capítulo 2, a igreja reunida em Jerusalém no 50º dia depois da Páscoa, na festa da colheita. Lucas descreve o milagre de Pentecostes, que trouxe perplexidade, assombro e zombaria. E é quando Pedro vai se preocupar em explicar o Pentecostes, Lucas vai tomar o cuidado de estruturar a palavra de Pedro aqui nesse sermão em pelo menos 3 tópicos. O primeiro tópico, aquele que ouvimos na semana passada, uma explicação dos acontecimentos apoiado na profecia de Joel.
Pedro diz: olha, o que aconteceu em Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, sem muitas explicações. Mas o segundo tópico do sermão de Pedro é uma pregação do Evangelho de Cristo, referindo-se ao sofrimento, morte, ressurreição e exaltação de Cristo, fechando após essa parte com uma exortação aos presentes a que apresentassem diante de Deus, arrependidos e que fossem batizados. Mas nós deteremos a nossa exposição nessa noite, meus irmãos, a respeito da pregação do Evangelho de Cristo pelo líder e apóstolo Pedro, que após citar a profecia de Joel para explicar o milagre de Pentecoste, começa a preparar o campo, o terreno para a pregação do Evangelho. E a primeira frase que nós encontramos no texto, eu gostaria que vocês prestassem atenção, é: varões israelitas, atendei a estas palavras. Eu diria que devem ser as mesmas palavras usadas aqui com os irmãos nessa noite. Meus irmãos, prestem atenção nessas palavras. Pedro vai apelar, meus irmãos, para o que é de conhecimento geral. Os ouvintes e o palestrante aceitam a Escritura como palavra de Deus. A palavra israelitas, no contexto, é de um cenário onde a religião está sendo referida para que os seus ouvintes percebam o contexto da aliança de Deus com o seu povo. Todos aqui, todos tinham consciência da condição que Deus havia firmado com o seu povo, o lugar desse povo na aliança estabelecida com o Senhor. Por isso ele diz: a varões israelitas, povo de Deus, povo da aliança com o Senhor, atentai para essas palavras. Eu diria que se aplica também à vida da igreja em nosso contexto. Meus irmãos, atentai para as palavras das Escrituras. Abandonemos os falsos ensinamentos, as falsas perspectivas da vida. Adotemos uma cosmovisão cristã para analisarmos os fatos do nosso cotidiano. Pedro, quando vai explicar o milagre de Pentecostes, ele vai não só relembrar aqueles irmãos da aliança que Deus havia firmado com eles, mas ele parte do pressuposto que eram pessoas que criam nas Escrituras como palavra de Deus, palavra revelada de Deus. E aquilo que o Senhor revelou na sua palavra precisa se constituir na nossa experiência uma verdade absoluta. Por mais que a cultura diga que não existe, nós, igreja, vivemos debaixo de pressupostos absolutos. A nossa vida é organizada e estruturada à luz das Escrituras. É ela que vai nos dar as respostas daquilo que nós precisamos para viver e para atinar para a nossa salvação. Porque enquanto todos estão aí fora desesperados, com medo da morte, inseguros diante das situações da economia, temendo os reverses da política, nós, como Igreja de Cristo, confiamos no Senhor e na sua palavra, que permanece para sempre. Seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus. Mas seguindo o texto, a segunda frase que nós encontramos no texto é: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. O que é que Pedro está fazendo, irmãos? Pedro está usando, de acordo com Lucas, o nome e o lugar onde Jesus é referenciado pelas pessoas. Jesus, o Nazareno. Em diferentes passagens, Jesus é identificado como sendo o Nazareno. Se você olhar, por exemplo, em Mateus 26, 17, Lucas 18, 37, João 18, 5 e 7, e ainda em João 19, versículo 19,
a referência que se faz a Jesus crucificado, inclusive, é Jesus o Nazareno. Quando os soldados se aproximam de Jesus para levá-lo preso, eles estão buscando quem? Jesus o Nazareno. Portanto, Pedro está trazendo os seus ouvintes para perto daquele homem que era identificado entre eles. Pedro, por sua vez, também vai descrever como um homem atestado por Deus durante a sua estada entre eles, evidenciado isso pelos milagres, sinais, prodígios realizados por Jesus, é de fato o Messias, aguardado e esperado por todos aqueles que vivem debaixo da aliança de Deus. Stemaker, escrevendo aqui, vai dizer: a palavra atestado descreve Jesus como uma pessoa enviada por Deus e que fala como representante seu. Ninguém na plateia que tenha conhecimento da vida de Jesus pode negar seus feitos miraculosos, dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho do reino. Olharmos passagens como Mateus 11:5, Lucas 7:22, nós vamos ter a confirmação disso. Jesus, o Nazareno. Jesus, que de fato foi varão aprovado por Deus, através dos milagres, prodígios e sinais. E a pergunta que nós precisamos fazer ainda hoje é: o que esses milagres, prodígios e sinais representam para nós, ouvintes da palavra de Deus? E por incrível que pareça, meus irmãos, de acordo com esse contexto, esses milagres, prodígios e sinais anunciam que a era messiânica é chegada. Já chegou. Jesus é o Messias. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo: olha, meus irmãos, não precisamos mais esperar por outro Messias. O Messias aguardado já está aí. O Filho de Deus, o Verbo de Deus já se fez homem e habitou entre nós, conforme João capítulo 1, verso 14. E hoje nós podemos viver essa certeza e podemos interpretar o evento de Pentecostes a partir desta convicção. Para quem achou que a ênfase de Pentecostes eram sinais, prodígios e maravilhas, por sinais, prodígios e maravilhas, se equivoca. Porque os sinais de Pentecostes, em cumprimento da profecia de Joel, está dizendo: a era messiânica já foi inaugurada. Não haverá outra oportunidade. Este é o momento sobremodo oportuno para a salvação que vem da parte de Deus. Tudo isso evidenciado pelos milagres, prodígios e sinais. E aí chegamos à terceira frase do texto: os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Verso 22 do capítulo 2. O que é que Pedro está fazendo, meus irmãos? Diante do milagre de Pentecostes e na exposição que ele faz aqui, Pedro está pregando o evangelho, com sua ênfase no próprio Deus. Pedro não está aqui pregando alguma forma daqueles irmãos se sentirem motivados, daqueles irmãos se sentirem empoderados, daqueles irmãos se sentirem vivos, daqueles irmãos de alguma forma saírem ali tomados por um ânimo para começar a segunda-feira. Como às vezes nós vemos com expectativa na igreja desta forma, ou que estamos em casa assistindo uma pregação com essa ideia de que alguma coisa venha e me tire desse estado de depressão, de letargia, de inércia que eu me encontro. Pedro está pregando o evangelho. É isso que motiva o coração do eleito. E o que é que Pedro está dizendo? Veja, no próprio texto de Atos capítulo 2,
Ele fala de um evangelho que tem ênfase no próprio Deus, não no homem, mas em Deus. Quem foi que aprovou Jesus? Verso 22. O próprio Deus. Quem foi que realizou milagres por intermédio dele no verso 22? O próprio Deus. Quem foi que entregou o filho para ser morto? Diz o verso 23. O próprio Deus Pai entregou o filho para ser morto. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Diz o verso 24 e também o verso 32, que você pode abrir aí na sua Bíblia, de Atos capítulo 2, e você vai descobrir que foi o próprio Deus que ressurgiu Jesus de dentro dos mortos. Foi o próprio Deus, conforme vai constar lá no versículo 36 do capítulo 2 de Atos, você pode olhar lá também, que fez Jesus, Senhor e Cristo. É Deus, foi Deus que fez. Foi a operação do poder de Deus. O plano é de Deus, a execução é dele. E graças a ele, nós podemos, meus irmãos, usufruir da salvação que nós temos em Cristo hoje. Meus irmãos, assim como todo judeu temente à época, nós, crentes em Deus, devemos reconhecer que Jesus não poderia ter feito o que fez, a não ser que Deus estivesse com ele. E completo, a não ser que ele fosse da mesma essência divina. Daí Pedro dizer, como vocês mesmos sabeis. Veja que Pedro chega aqui no versículo 23, consciente daqueles irmãos, faziam parte da aliança, consciente daqueles irmãos, tinham ciência de quem era Jesus, e que os fatos que haviam sido narrados sobre a vida de Jesus eram fatos que autenticavam a sua credencial, a sua titularidade como Messias. Não há dúvida. Jesus é de fato quem ele diz ser. Mas chegando ao versículo 23, meus irmãos, nós encontramos Pedro dizendo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo. E aí, no verso 23, nós encontramos dois pontos importantes para uma boa teologia. Uma boa teologia, uma teologia bíblica. O propósito de Deus, trabalhado lado a lado com a responsabilidade do homem. E qual foi o propósito de Deus que Pedro aqui revela? Pedro afirma categoricamente aos seus ouvintes que tem conhecimento do julgamento e da morte de Jesus. E apesar de não deixar de responsabilizá-lo na sua perspectiva do fato a partir do prisma de Deus, ele coloca que Deus estava no controle sobre todos os acontecimentos da história, mesmo diante da constatação de que foram os judeus que levaram Jesus ao julgamento e os soldados romanos que o tinham matado, crucificando-os por mão de iníquos. Pedro diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Você tem noção o que é que essa expressão significa do ponto de vista teológico? Simon Kistemaker diz que a expressão propósito designado indica que um plano foi determinado e ele está claramente definido. O autor desse propósito designado é o próprio Deus. Atos capítulo 4, 28, vai confirmar essa mesma ideia que está em Atos capítulo de número 23. 4, 28 diz assim, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que é que Pedro está dizendo de maneira surpreendente? Meus irmãos, Deus tinha ciência antecipada pelo seu plano
ao entregar Jesus ao povo judeu. Ele estava alinhado com todos os profetas do Antigo Testamento. Estes já tinham antecipado que Cristo haveria de sofrer desta maneira. Portanto, absolutamente nada fugiu ao controle, ao comando, e o planejamento e a ordenação da parte do Senhor. Foi Deus que decretou que as coisas deveriam acontecer desta maneira. E alguns de nós podem, nesse momento, ter problemas agora para tentar conciliar esta pregação. Mas como assim, Quer dizer que foi Deus que entregou Jesus para ser morto por nós? Sim, foi. Foi Ele que entregou o seu Filho para o sacrifício. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos uma grande similaridade com o evento que aconteceu com Isaac e Abraão. Lembra-se do evento? Nasce Isaac. E Deus diz: olha, Abraão, vai e leva teu filho e imola. E o que é que Abraão faz? Obedece o Senhor. E quando ele está prestes a imolar o filho, levantando o cutelo, o que é que acontece? O anjo diz: não para, não precisa fazer isso. E ali tinha um animal preso pelos chifres e é apresentado sacrificialmente. Deus substitutivamente providencia aquele holocausto. E o que nós temos no Evangelho de Cristo é exatamente isso. Quando era necessário que houvesse um sacrifício puro, um sacrifício substitutivo, expiatório pela humanidade, Deus providencia isso, entregando o seu filho para morrer. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer? Você teria coragem? Você amaria a tal ponto de entregar o filho para morrer por pecadores, assim como eu e você? Nenhum de nós, meus irmãos, por mais que se diga desprendido, teria essa disposição honesta no coração. Mas Deus fez assim. E quando que ele pensou nisso? Ah, pastor, foi porque o homem pecou e aí ele pensou, não tinha jeito, o que é que ele ia fazer? Não, a Escritura diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado o seu plano de salvação. Posteriormente, na epístola, a primeira epístola de Pedro, o apóstolo, retomando o tema da presciência de Deus e agora aplicando ao contexto da igreja dispersa a vários países do Oriente e do Império Romano, o que é que ele vai dizer? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos, nós, povo de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. E ainda ele emenda, falando sobre Jesus nesse mesmo capítulo, no verso 20, da primeira epístola, capítulo 1. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. A questão é, como é que eu vou digerir esses fatos que são revelados pelas Escrituras? Para que eu e você pudéssemos ter salvação, Deus planejou e executou o sacrifício expiatório de Cristo, por amor de vós. Meus irmãos, isso nos humilha, isso mostra quem somos, isso mostra o quão destrutivo, o quão profundo é o pecado. Mas isso é o Evangelho. Nós não podemos mudar isso. Nós não podemos buscar termos mais suaves. Nós não podemos, de alguma forma, tentar justificar algum aspecto, seja numa abordagem arminiana, seja de qualquer tipo de abordagem que nós queiramos usar. O fato é que o texto está deixando claro que foi Deus que decretou, foi Deus que cumpriu o seu desígnio, o seu propósito, e Ele tinha presciência de tudo isso.
Mas quando nós afirmamos tudo isso, meus irmãos, entretanto, tem um outro ponto que precisa ser enxergado aqui no versículo 23, que é o da responsabilidade do homem. Deus não só fez o que fez para a nossa salvação, mas Ele deixa claro, através do apóstolo Pedro, que a responsabilidade pela morte de Jesus se deu em relação ao seu público, aqueles que estavam lhe ouvindo. Apesar da ideia irreconciliável para o judeu de que o Messias e sua morte de cruz não combinavam, porque conforme o texto de Deuteronômio 21, 23, que é ecoado e refalado também por Paulo em Gálatas 3,13, qualquer um que fosse pendurado do madeiro era amaldiçoado por Deus, e eles não conseguem entender isso. Como que o Messias vai ser amaldiçoado pelo próprio Deus? E aí é que está a questão, a grande realidade da salvação. Quando Deus resolve nos salvar através da morte expiatória do seu Filho, o seu Filho é feito maldito no nosso lugar. Pedro concilia esse ponto de vista, apontando para o conselho determinado de Deus e sua presciência, ou seja, o Deus de toda a glória, o Deus Todo-Poderoso, fez Cristo maldito por nós pecadores. E veja, meus irmãos, que não só era Pedro que tinha essa perspectiva teológica. Nós olhamos Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, abra sua Bíblia, verso 3 e verso 14, Paulo vai falar a mesma coisa. Olha o que ele diz em Gálatas 3, verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O plano de Deus foi cumprido soberanamente. Mas na Bíblia, soberania de Deus não elimina a responsabilidade dos homens. E por que não elimina? Veja o que o texto continua dizendo no verso 23. E aí nós chegamos na tensão não resolvida entre Deus determinar a morte do seu filho e o homem ser responsável por cometer a tal ação. Conforme nós vamos encontrar em Atos capítulo 3, verso 17 e verso 18, Atos 4, 27 e 28, Atos 13, verso 27. O que é que Pedro vai dizer? Segundo Lucas, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O próprio Deus entregou Jesus aos judeus, não há dúvida. Mas também não há dúvida que eles o mataram, pregando-o na cruz. Os judeus não podiam desobrigar, atribuindo a culpa de Jesus, a sua morte, aos romanos, aos homens maus, porque eles próprios haviam empregado a ajuda dos romanos para isso. Lembrem-se do momento da crucificação. Jesus e Barrabás está sendo apresentado. Pilatos não encontra nenhuma mácula, nenhuma culpa em Jesus. Mas ele, temendo a pressão popular, é colocado o pleito: a quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Qual é a resposta do povo? Barrabás. Muitos dos que se beneficiaram da salvação. O apóstolo ensina que os judeus devem ser responsabilizados por matar Jesus. Em Atos capítulo 3, versículo 15, Atos capítulo 4, versículo 10, Atos capítulo 5, verso 30, e ainda no livro de Atos, agora acredito na perspectiva de Pedro ou Paulo,
Atos capítulo 10, verso 39. E eles devem enxergar todos os aspectos do plano de Deus. Deus soberanamente orquestrou para que fosse dessa maneira, mas eles são responsáveis pela postura que assumiram diante de Cristo. Pedro diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela, diz o versículo 24. Então, se por um lado, de acordo com o santo desígnio de Deus e a sua presciência, Jesus foi levado à cruz e ele morre pela instrumentalidade do povo judeu, agora vem a parte de Deus, versículo 24. Ele foi o responsável por ressuscitar, por retirar Jesus dos grilhões da morte. Quando o plano de Deus é levado a efeito, Pedro declara sobre o fato da ressurreição de Cristo. Deus levantou Jesus dentre os mortos. Interessante nós considerarmos, irmãos, que essa doutrina apostólica presente em Atos, ela vai ser apresentada pelo menos em 2 estágios predeterminados pelo próprio Deus. Primeiro, a morte de Cristo. O fato de padecer sobre a mão de Pôncio Pilatos, com a aquiescência do povo judeu e com a contribuição deste. Segundo, a ressurreição. A morte não pôde sustentá-lo. É Deus quem livra Jesus da agonia da morte. A expressão em grego é dores de parto. Mas como nós julgamos que Pedro estava aqui pregando em aramaico, a palavra que pode ser em aramaico é laços. Seja utilizando a expressão dores de parto ou laços, é uma figura de linguagem que aponta para o livramento de Deus para a agonia da morte. É por isso que Pedro vai dizer, portanto, não era possível fosse ele retido por ela. Jesus não é retido pela morte. Isso, meus irmãos, se consiste em um grande diferencial do cristianismo. Os grandes líderes de todas as religiões, todos eles estão sepultados. De todas as religiões do mundo, só o cristianismo, o seu líder, ressuscitou dentre os mortos. Se você procurar em outra religião, você não vai encontrar esse feito. A ressurreição é uma realidade presente no cristianismo. A maldição da morte sobre a raça humana, pronunciada por Deus quando Adão caiu em pecado, em Gênesis 3, agora, pela mensagem do Evangelho de Jesus sem pecado, Jesus que tomou sobre si o pecado, Jesus remove o aguilhão da morte. E quando ele morre, nem a morte pode sustentá-lo, pode segurá-lo. Meus irmãos, nos consolemos e mantemos a nossa fé firme, a nossa esperança em Cristo, diante dos alertas da morte em nossos dias. Só em nosso país são quase 600 mil mortos. E o que é que nós vamos fazer diante disso? Além de chorar, além de lamentar, além de nos condoer, além de nos solidarizar com as vidas que foram perdidas ou com as famílias que perderam esses entes queridos. Nós podemos ter esperança e falar de esperança que há em Cristo, aquele que tem a prerrogativa de vencer a morte, aquele que é ressurreto. É interessante que nós considerarmos isso, porque não só Pedro, mas Paulo também, quando ele vai falar sobre a realidade da ressurreição e do novo corpo ressurreto, ele nos convida a essa esperança. Veja o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 58. E quanto a esse corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo,
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que confia, não em homens, não em circunstâncias, mas no Deus Todo-Poderoso, que elaborou tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Feito toda essa exposição, meus irmãos, eu acredito que cabe aqui algumas aplicações para nós. Primeira delas, meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia a era da chegada messiânica, ou melhor, anuncia a chegada da era messiânica. Viver nesse tempo da história, sem considerar que o Messias prometido foi dado, meus irmãos, é um risco assumido e presumido àqueles que ouvem o Evangelho. Eu diria para vocês, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. O Senhor nos chama todos os dias ao arrependimento e à fé, não ao desespero, não à descrença, não à tentativa de voltar ao vômito. O Senhor nos chama a novidade de vida, a vivermos consagradamente, santificados, para o louvor da glória de Deus. Uma segunda aplicação, meus irmãos, é que o plano soberano de Deus para a nossa salvação contempla desde a eternidade a morte e a ressurreição de Cristo. Porém, o propósito de Deus, desígnio e presciência, não elimina a responsabilidade do homem pela morte do Filho de Deus. Somos responsáveis pela morte do Filho de Deus. E nós que fomos eleitos, somos os beneficiados por esta morte. Em terceiro lugar, a morte não pode segurar o nosso Salvador e Mestre. Ele venceu por nós. Hoje vivemos pela fé nele e na sua obra expiatória. Cremos nas palavras de Jesus que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E se nós cremos isso, eu pergunto, o que é que pode nos fazer a morte? A morte não pode nos separar, meus irmãos, do amor de Deus. Mas diante da morte, o que é que nós devemos pregar? Vida. Estamos no Setembro Amarelo. Você sabe o que é que significa isso? Esse é o período do ano onde as pessoas mais dão cabo da vida. As pessoas perdem o sentido de viver, as pessoas não conseguem ver o verde das plantas, as pessoas não conseguem ver sentido em algum, porque de fato o sentido da vida está em Cristo. E viver para Cristo, se doar totalmente para Cristo, e ter o propósito segundo o propósito de Deus. É isso que nos dá gana para viver e continuar vivos. Anunciemos essa esperança. Há solução para aliviar a carga emocional. Há solução para que nós ganhemos sentido. Há solução para que nós tenhamos alegria em viver. O fato de sabermos que nós não estamos aqui por acaso. Estamos cumprindo o propósito de um Deus soberano. Para nós o viver é Cristo. E se tivermos que morrer, é lucro. Porque a morte não pode nos afastar do nosso Salvador. E ainda que morramos, viveremos eternamente. Concluindo, meus irmãos, retorna a canção que tem como título Ele Continua Sendo Bom. E as duas últimas estrofes diz assim: então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E como Deus,
ele cumpre o seu desígnio, a sua presciência, em fazer com que Jesus morra em nosso lugar, para que através do sacrifício de Cristo nós tenhamos vida eterna. Nesse momento, convido os irmãos para que nós participemos da ceia do Senhor. Convido os presbíteros aqui à frente. Porque tudo isso que nós pregamos aqui nessa noite pode se resumir naquilo que nós temos aqui sobre a mesa. Momento da ceia, momento da comunhão, momento de celebrarmos a festa do amor. O amor de Deus por nós. É expressamente isso que aconteceu aqui. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele toma do pão, parte e dá aos seus discípulos. Após dar graças, ele parte o pão com seus discípulos e diz: esse é o meu corpo que vai ser entregue, vai ser moído por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele toma o cálice, dá graças e diz: olha, este é o sangue da nova aliança que vai ser derramado na cruz. Os discípulos não queriam perder a companhia de Jesus. Os discípulos queriam uma vida com o Mestre sem sacrifício, sem conceber a ideia de que fazia parte do plano de Deus que ele enfermasse na cruz por nós. E Jesus deixa claro que não seria possível, porque sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue. E ele vai, meus irmãos, ser entregue. Ele tinha consciência que ele seria entregue. Ele não vai inocente como alguém que não tem informação nenhuma do que lhe aconteceria. Ele vai como ovelha muda para o sacrifício. Um sacrifício de amor. Que Deus nos conceda esta graça, para que ao tomarmos da ceia, internalizemos essa mensagem de vida e que no momento que nós pensarmos em desistir da vida, nós nos lembremos da vida que nós temos em Cristo. Que no momento que nós pensemos em ficar inertes, nós nos lembremos de que Cristo foi quem nos salvou. Foi Ele que nos comprou com seu precioso sangue. E dele somos. Vivemos para Ele, somente para Ele. O sofrimento que nós acumulamos na vida muitas vezes é em decorrência da nossa teimosia de viver para nós mesmos e nos esquecer que nós somos comprados ao preço de sangue. Portanto, não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos somente a Deus. A nossa alegria está em fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Os irmãos que vão participar da ceia, pode ficar em pé nesse instante. Vamos tirar esses elementos do uso comum para o uso especial. Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre nós. E nessa noite que aqui estamos, ó Pai, faz com que tudo isto, toda a exposição da tua palavra, esses momentos de oração, a consagração das nossas vidas e o participar desse elemento ou desses elementos tão significativos para nós, porque apontam, significam a morte, o sacrifício, o amor do Senhor para conosco. Que tudo isso reavive a nossa fé e nos faça, Pai, viver esta semana, não só essa, mas todo o nosso mês, sendo conscientes de que pertencemos ao Senhor. Somos teus, separados para o Senhor e providos pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, procedimento daqueles que vão participar da ceia. Essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja do Senhor Jesus. Portanto, todos aqueles que estão em plena comunhão com suas igreja genuinamente evangélica, são convidados a participar da ceia. Examine o homem a si mesmo, e coma e beba. Essa é a instrução bíblica. Quanto ao dispositivo da cápsula, sempre lembrar, abrindo-se no sentido anti-horário. Primeiro o pão,
e depois o vinho. E no fechamento, feche até o final para poder caber na bandeja, tá bom? Os presbíteros vão distribuir os elementos. Os diáconos podem fazer a asepsia das mãos. Você vai pegar o seu álcool em gel aí, meus irmãos, fazer para evitar qualquer tipo de contato seu com a cápsula do irmão ao lado, tá bom? Som. Enquanto os irmãos recolhem os cálices, queria lembrar os queridos presentes aqui nessa noite sobre a importância de nós estarmos frequentando também a escola dominical da nossa igreja. Nós temos seguido as exposições nesse trimestre, no livro de Gênesis. Temos sentido falta de alguns irmãos em relação à escola dominical. Meus irmãos, o dia do Senhor é um dia para a prática da comunhão, do congregar. Uma coisa é o irmão ter que trabalhar no domingo e ter que fazer outro dia da semana o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia para a gente estar organizando sempre, fazer as nossas viagens, para a gente poder ficar aquele dia sem fazer nada. O dia do Senhor é um dia de consagração a Deus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes devemos nos exortar, estimular
a estarmos juntos. Então, por favor, coloque na sua agenda aí, coloque o despertador, seja um membro assíduo da igreja. Nós temos agora, meus irmãos, que retomar essa prática, mais do que nunca. Façamos como as crianças, nós temos recebido o apelo de algumas crianças, desejosos de voltar à igreja, de estarem reunidos em culto. As crianças estão cobrando os pais, dizendo assim: será que eu não poderia ir mais uma vez na igreja? Será que tem alguma coisa errada com essas crianças? Ou tem alguma coisa errada conosco? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Venha, meus irmãos, chame outras pessoas para ouvir a palavra do Senhor. As pessoas estão ávidas por ouvir a mensagem que às vezes nós nem damos muita importância. Um pouquinho só de escritura pode fazer muita diferença na vida de alguém que precisa da ação e da graça de Deus. Não sejamos religiosos e também utilitaristas na nossa relação com Deus. Sejamos espontâneos, abundantes em toda boa obra. Venha à casa do Senhor, frequente, sirva com seus dons, para que o reino seja expandido para o louvor da glória de Deus. Amém? Então, meus amados, orem, persistam, perseverem, chamem os irmãos e venham congregar. Vocês que estão em casa, do mesmo jeito. Os que estão em casa ficam mais restritos, mas eu vou começar a usar minha agenda pastoral para chamar os que estão em casa também, convidando a estarem juntos conosco aqui. Se bem que alguns irmãos têm manifestado o desejo de estar junto com os irmãos, e estão impossibilitados às vezes por uma questão de saúde, mas há também esse desejo no coração. Amém? Vamos ficar em pé? Aproveite que você veio nessa noite também para matar a saudade do seu irmão, procure ele como é que ele está. Agradecemos também nessa noite a presença dos visitantes que estão aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, né? É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Venha mais vezes para estarmos juntos em adoração ao nosso Deus. Agora é a parte social. No momento nós não temos nada para servir, né? Além de água fresca ali no salão. Mas quem sabe um dia nós vamos reinaugurar essa cozinha. Essa cozinha vai precisar inaugurar umas 4 vezes durante o ano, para a gente poder realmente saber que tem cozinha na igreja. E ficou muito boa, viu, meus irmãos? Nós temos feito alguns testes aí para ver se ela suporta. Ela está suportando bem. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo nessa noite e nos leve todos em paz. Ó, em paz, meus irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. 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 Meus queridos irmãos, uma excelente semana na presença do Senhor. Nós gostaríamos de externar aqui o agradecimento do reverendo Marlúcio, lá de Ceabra, na Bahia. Ele agradece as igrejas que estiveram orando por ele, pela esposa, o filho Pedro. Infelizmente, o Pedro veio a falecer, mas ele se sente assim muito grato, porque todo o Brasil, todas as igrejas presbiterianas estiveram orando e buscando a presença do Senhor pela vida dele e de sua família. Deus sustentou a ele e a sua esposa de uma maneira incrível, meus irmãos. Mantiveram a fé, a alegria, consciência de que o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tá bom? Vão em paz.